A número legal, declaro aberta a 18ª sessão da segunda Câmara. Primeiro, submeto aos senhores conselheiros a ata da 17ª sessão. Se não houver objeção, vou dá-la por aprovada. Está aprovado. Antes de iniciar os nossos trabalhos, passo a palavra ao doutor Mendes, José Mendes, eminente procurador de contas desse tribunal, que oficia nessa oportunidade. Primeiro, consulto se Vossa Excelência tem algum dos itens... Não, Excelência. Sustentação oral, não. Ok. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo conselheiro, excelentíssimo auditor, doutora procuradora do Estado, doutor secretário diretor-geral, senhoras e senhores. Eu vou fazer uma breve intervenção, alguns poucos minutinhos, aqui só para trazer algumas colocações a respeito, inclusive, trazer uma resposta, alguns esclarecimentos, diante da convocação feita por Vossa Excelência, doutor Cittadini, na sessão plenária de quarta-feira passada, ocasião em que, nos dias imediatamente anteriores, a imprensa vinha noticiando que, a partir de uma iniciativa do Ministério Público de Contas, haveria uma detecção de secretários de Estado ganhando acima do teto remuneratório. E, a partir da fala de Vossa Excelência, aliás, o Ministério Público inteiro, nós nos congratulamos com Vossa Excelência pela iniciativa de apurarmos, sim, essas irregularidades. Como Vossa Excelência bem lembrou, a Casa não tem compromisso com nenhum governante. Os mandatários passarão e o Tribunal de Contas há de permanecer, e o nosso compromisso é com a observância do ordenamento jurídico, com a legalidade e com a moralidade. E, nesse contexto, por uma feliz coincidência, ainda naquele dia 10 de junho, quarta-feira passada, no início da tarde, o jornal O Estado de São Paulo voltou a ênfase, porque, até eu quero fazer um intervalo, uma breve retrospectiva, muito rapidamente. Em fevereiro, o Ministério Público de Contas havia protocolado aqui, perante o tribunal, uma solicitação de uma auditoria extraordinária, para que fossem apuradas todas aquelas situações em que o servidor público se aposenta, ganhando no teto remuneratório, os proventos correspondem ao teto ou próximos ao teto, e depois ele reingressa no serviço público. E essa acumulação, muito certamente, vai ultrapassar os limites legais. Então, essa solicitação ainda está tramitando, essa questão ainda vai prosseguir, mas, de qualquer forma, o entendimento do Ministério Público de Contas e também da Procuradoria do Estado é no sentido de que esta cumulação que ultrapasse o teto, ela é inconstitucional. E, voltando agora ao dia 10, quarta-feira passada, por uma feliz coincidência, no final da tarde, o Estado de São Paulo, às 18h30, divulgou no site a informação de que tinha constatado que 5 secretários do governo Alckmin estavam recebendo acima do teto. A matéria, inclusive, é mais ampla do que as nossas indagações iniciais. Tem-se a informação de um desembargador aposentado, que ganhava no teto proventos correspondentes ao teto, e voltou ocupando o cargo de secretário, e aqui ele suplanta o limite. E tem-se também outras informações, inclusive de secretários de Estado, que somam o subsídio de secretário aos jetons por participação em empresas públicas, ou que cumulam jetons de participação em empresas públicas com a opção anterior, pela remuneração vinda do Ministério Público ou da condição de deputado federal. No dia 12, sexta-feira, surge uma nova matéria, e aí que nos faz realmente muito gratos pela nossa capacidade de movimentação. O senhor governador do Estado determinou que a Secretaria da Fazenda faça um pente fino em todas as remunerações para exigir que no Executivo se observe o teto remuneratório. E
Na mesma matéria, divulgada pela Folha, essa segunda matéria divulgada pela Folha, o governador determinou que aquele secretário de Estado, desembargador aposentado, passasse a observar o teto remuneratório na sua acumulação com a remuneração com subsídio de secretário. Então, nós ficamos muito contentes, quer dizer, essa iniciativa do Ministério Público encontrou eco, a imprensa também se preocupa com essa mesma questão, quer dizer, sinônimo de que a sociedade tem essa preocupação, e, particularmente, agradecemos a Vossa Excelência por essa iniciativa de acolher essas indagações para que nós passemos a examiná-las em conjunto. Vamos somar esforços nesse sentido, e eu passo às mãos de Vossa Excelência um breve relatório documentando isso que eu acabo de falar. Tá ok? Ok. Agradeço a Vossas Excelências por esse espaço. Obrigado. Não tem que agradecer a nós, pessoal. A instituição é de todos e o Ministério Público é parte dessa instituição. Não temos nada a agradecer. Eu só queria esclarecer o seguinte: para mim, a palavra de Vossa Excelência antecipa um pouco o trabalho que eu ia ter amanhã, porque eu, na sessão plenária de amanhã, também li essa matéria onde apontam os secretários, e eu iria propor, e desde já proponho, que aqueles casos apontados lá, provavelmente se identifique os relatores, porque há conta de unidade de despesas que pagam aquele valor. Eu não sei exatamente quem são os relatores daquelas contas, mas que se identifique e, de imediato, seja oficiado aos secretários para que eles esclareçam. Eu sei que Vossa Excelência sabe, todos nós sabemos, que essas questões colocadas aqui por Vossa Excelência, são questões de grande complexidade. Nós temos essa questão do teto remuneratório, a recontratação de aposentados que acabam recebendo acima. Esta é uma matéria que nós sabemos, ela está toda emaranhada em decisões de uma forma, de outra forma, no STJ, no TJ, isso também envolve outras áreas, tribunais de fora daqui, tribunais federais. Então, é uma matéria bastante polêmica. Eu respeito a posição do Ministério Público, que é claro, ao dizer da impossibilidade desta acumulação, não é? Mas também eu não tenho nenhuma opinião acabada sobre isso, mas eu tenho a postura clara dos tribunais, que hoje é conflitante. Nós encontramos decisões de uma forma, encontramos decisões de outra forma. Então, na verdade, é bom que se clareie isso. Que nós possamos discutir. É bom que se clareie e que o ideal fosse que nós tivéssemos uma Corte Constitucional no modelo europeu clássico, que cuidasse só da decisão de matéria constitucional, não é verdade? Não fosse como o Brasil se transformou em uma quarta instância, onde os ministros têm que resolver tudo, habeas corpus, tal, e perdeu aquele sentido de um órgão que decide, que resolveria esse problema tão logo ele apareceu com a emenda constitucional. Mas, de qualquer forma, a única coisa que eu questionei naquela matéria, primeira matéria, eu não tenho nem... Volto a dizer uma coisa aqui, que já disse uma vez aqui. Eu não tenho nenhum problema de conselheiro, procurador, o auditor falar com a imprensa. Não tenho. Aliás, eu sou sempre acusado de ser fonte da imprensa aqui. Vira e mexe e diz assim, saiu aquela matéria, o doutor Sérgio deve lembrar, tem umas 300 matérias que saíram e diziam, foi o conselheiro Cittadini, foi o conselheiro Cittadini. Porque eu conheço os jornalistas, tenho até uma razoável relação com ele, eu não vejo nenhum problema dele. A única coisa que me pareceu não agradável naquela matéria é a ideia de que se tinha uma denúncia e que a denúncia
estava parada sem apurar. Essa não é o nosso caminho. Se tem algum tipo de denúncia, e foi por isso que eu disse, olha, se tem algum tipo de denúncia, e agora esclareceu quem são os quatro secretários, não temos por que não colocar as claras. E também fica claro o seguinte, eu fico feliz de entender isso, o tribunal tem um compromisso com a instituição e com o Estado. Ele não tem compromisso com as pessoas, com o governo A, B, C, D, o secretário A, B, C ou D. Então, para nós, o que aparecer, eu agradeço. Nós iremos apurar. O conselheiro Beraldo? Apenas para complementar aqui uma reflexão que fiz naquela oportunidade, principalmente em função da matéria publicada no Estadão. Acho que essa questão, ainda como o próprio presidente disse, ainda não está clara, não está resolvida, não vamos discutir aqui o mérito, se pode ou se não pode, não é? Existem posições dos dois lados. Mas o que realmente, eu confesso, me incomodou e não fiquei nada satisfeito é com a questão colocada pelo jornal, com aspas, não é, com aspas, inclusive do senhor procurador, dizendo que a nossa presidente Cristiana e o tribunal estava dificultando, obstruindo uma investigação. Esse é o ponto, não é, que realmente eu aproveito a oportunidade para fazer um registro, que isso me incomodou demasiadamente. Esse é o ponto. Porque, de forma nenhuma, e eu tenho absoluta certeza que falo em nome de todos os conselheiros, de que isto não ocorreu e não irá ocorrer. Não é? Então, porque a questão que está sendo discutida é outra, e nós sabemos, não é, exatamente qual é o ponto que está sendo discutido. Não é? E que nós sabemos aqui internamente qual é a questão especificamente que está sendo discutida com relação a esse fato. Não é? Então, eu gostaria, aproveitando essa oportunidade, não é, que o procurador José Mendes Neto comparece aqui na sessão da Câmara, faz o seu... E que eu respeito, acho que é uma questão que precisa mesmo ser clareada, até porque todos nós temos compromissos claros e queremos cumprir realmente a lei. Não é? Nós queremos cumprir e queremos exigir o cumprimento da lei. Não é? Agora, existem questões que ainda não estão resolvidas, mas o ponto de que o tribunal e a presidente estava obstruindo uma investigação, isso que ficou realmente ruim para a instituição, e eu fiquei, confesso, procurador José Mendes, que eu fiquei muito incomodado com aquilo. Aliás, continuo incomodado. Doutor, só me permita um esclarecimento, doutor. Até porque Vossa Excelência faz a menção à minha frase entre aspas. Eu nunca disse que a presidência, ou nunca disse que nenhum conselheiro tivesse obstruindo uma iniciativa do Ministério Público de Contas. Inclusive porque, se eu me deparasse com essa situação, por dever funcional, eu teria que ter recorrido ao Poder Judiciário. Então, jamais levei isso para esse âmbito. A minha frase, entre aspas, é uma interpretação do artigo 74 da Constituição da República, que, ao meu ver, se qualquer pessoa do povo pode trazer uma notícia de irregularidade perante o Tribunal de Contas, com muito mais razão, o procurador de contas deve fazê-lo. Essa é a minha frase.
nós estamos discutindo, e justamente a tramitação daquela investigação está suspensa, porque nós estamos discutindo a questão de legitimidade ou de forma no encaminhamento, que eu acredito, inclusive, que não nessa quarta-feira agora, porque são contas do governador, na outra, provavelmente, nós resolveremos esse tema. E passaremos, sem dúvida nenhuma, a discussão sobre o mérito do nosso pedido. Mas, volto a enfatizar, jamais, entre aspas, não existe nenhuma frase minha no sentido de que o Tribunal de Contas estivesse obstruindo. É só uma questão, quer dizer, isso não tem. Você não teria até que ter tomado outra iniciativa. E essa lealdade, essa seriedade, eu encontro em cada um dos meus pares, em cada um dos auditores e em cada um dos conselheiros. Essa ética, esse compromisso com o processo, com o devido processo legal, eu não tenho nenhuma dúvida. Então, se houve algum mal-entendido, eu aproveito aqui para esclarecer. E jamais insinuei que tivesse uma obstrução. A minha frase é justamente na questão no que tange a legitimidade. Eu entendo que qualquer procurador pode trazer notícia de irregularidade perante essa corte, não só o procurador-geral. Mas isso é um tema que nós vamos discutir numa outra oportunidade. Ok? Obrigado por essa oportunidade para nós aclararmos. De qualquer forma, eu acho que ficou claro tanto a posição do procurador Mendes quanto a posição nossa, que o tribunal não está obstruindo nenhum tipo de investigação e vamos esclarecer todas elas que aparecerem e é o que melhor nós podemos fazer. Com certeza. Nós não podemos fazer. Bom, então vamos à nossa ordem do dia. Agora, relato item estadual. Item 1 da pauta, Secretaria da Saúde, Empresa Guimarães Consenso, prestação de serviços contínuos de manutenção predial. A instrução, os órgãos da Casa falaram pela regularidade e meu voto é igualmente pela regularidade do termo aqui examinado. Em discussão, votação, aprovado. O item 2 da pauta também é da Secretaria da Saúde e aqui a empresa é Mosca Nacional Serviço de Limpeza Hospitalar. Também os órgãos da Casa falaram pela regularidade e eu igualmente acompanho o voto de regularidade dos atos aqui examinados. Em discussão, votação, aprovado. Agora, a palavra é do conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, funcionários, senhor diretor-geral, eu começo hoje a pauta aqui, está difícil votar, viu, senhor presidente? Eu começo retirando de pauta os itens 3, 4 e 5. E relato em conjunto os itens de 6 a 10. O item 6 trata de contrato precedido de concorrência, celebrado entre a CDHU e Terra Nova Engenharia Construções Limitada, para edificação de 273 unidades habitacionais no município de São Paulo. O item 7 versa sobre termo de aditamento a contrato celebrado entre a CDHU e construtora Capelano Limitada, que promoveu supressões e acrescentou serviços equivalentes a 7,55 do valor original do ajuste. O item 8 diz respeito a contrato precedido de pregão eletrônico celebrado entre a Prodesp e Pixisinfo, Tecnologia Limitada, para o apoio técnico especializado em programas de computador na plataforma de OpenText. O item 9 trata de comprovação de aplicação de recursos transferidos pela Secretaria de Planejamento, DAD, a diversas prefeituras para a implementação do programa Atuação Especial em Municípios. O item 10 versa sobre contrato precedido de pregão eletrônico celebrado entre a DERSA e ETC, Empreendimentos e Tecnologia em Construções Limitada, para a prestação de serviço de remoção de entulho para medidas compensatórias, como medidas compensatórias de implantação do empreendimento da Avenida Jacupêssego Sul. Relatórios individualizados previamente disponibilizados. As justificativas
produzida nos itens exame lograram afastar as objeções suscitadas na instrução. Voto, assim, pela regularidade da matéria em exame. É isso. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora ao conselheiro Alexandre Sarquis. Excelentíssimo senhor presidente, senhor conselheiro, Sidney Beraldo, senhor procurador, Zé Mendes, senhora procuradora da Fazenda. Relato, com a vênia de vossas excelências, itens 11 a 16 em conjunto. São contratos da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e Vert Soluções em Informática para aquisição de aplicativo de tecnologia de informação que compreende solução GED, da CESP com a ACE Seguradora para seguro de risco patrimonial do conjunto de máquinas e equipamentos do sistema de geração de energia elétrica instalada nas usinas da CESP, do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e Preseg, serviços de segurança para vigilância patrimonial desarmada, Coordenadoria Geral de Administração e Expressa Distribuidora de Medicamentos para aquisição de 9.276 ampolas de etanercept, 25 miligramas, da Sabesp com consórcio TS-Oeste para serviços operacionais da UGR Cotia, UGR Butantan e outras, e da Sabesp com peróxidos do Brasil para fornecimento de peróxidos de hidrogênio líquido a granel. Os apontamentos inicialmente levantados foram elididos. A opinião dos órgãos de instrução, voto pela regularidade dos itens 11 a 16. Em discussão, votação, aprovado. O item 17 é embargos de declaração oposto para a Associação Amigos do Projeto Guri contra a decisão que julgou irregulares, contra o acordo da decisão que julgou irregulares as contas prestadas pelo embargante acerca de valores a ela repassados durante o exercício de 2006 e condenou-a a recolher R$ 3.070.581,34. Em síntese, a embargante alega que o valor de R$ 449.274 referente à contratação do IMORG já havia sido objeto de glosa da Secretaria e já compunha o valor total do débito, que houve obscuridade quanto à glosa do pagamento feito à Marra Assessoria de Comunicação no importe de R$ 134 mil. É o relatório. Em preliminar, conheço. O senhor relator conhecido. No mérito, revendo os termos do acordo, ora embargado, acolho parcialmente as razões da embargante para excluir da condenação a devolução de valores do importe de R$ 449.274, mantendo-se no restante os termos da decisão, ofereço nova redação para a parte dispositiva. É o voto. Em discussão, votação aprovada. Com os agradecimentos à doutora Cristina Cavesale, encerramos a nossa sessão estadual e passamos à sessão municipal. O primeiro processo é o que é a sustentação oral. É o item 67 do conselheiro Alexandre Sarquis, doutor Antônio Celso Amaral Sales, pelo ISAMA. É isso, Vossa Excelência. O conselheiro Sarquis tem a palavra para o relatório. Cumprimento, doutor Antônio Celso. Em exame e prestação de contas decorrente do termo de parceria referente aos recursos repassados no exercício de 2009, no valor de R$ 7.400.000, em valores redondos, pela Prefeitura de Montemor, ao ISAMA, Instituto de Saúde e Meio Ambiente, tendo por objeto o projeto de reestruturação da assistência ambulatorial e hospitalar do Departamento Municipal de Saúde de Montemor. O termo de parceria e o aditivo foram julgados irregulares pela segunda Câmara em sessão de 20/7/2010. A fiscalização quanto à prestação de contas apontou que a diretoria do ISAMA tem remuneração superior ao valor de mercado, não houve apresentação do parecer do Conselho Fiscal. O ISAMA defendeu a remuneração dos dirigentes, que a remuneração dos dirigentes foi baseada no teto constitucional do Poder Executivo Federal. E, entretanto, a remuneração paga ao presidente do ISAMA, que era R$ 12.687, sendo que desse valor, apenas R$ 3.000 para o projeto Montemor, já rateado entre os outros municípios. A TJ, sob o enfoque econômico-financeiro endossada por sua chefia, manifestou-se pela regularidade da matéria. Diante do pedido de vistas,
do exame. Os autos foram retirados da pauta da sessão da segunda Câmara de 14/4/2015. É o relatório. Palavra agora é do doutor Antônio Celso Amaral Salles. Quero cumprimentar o senhor conselheiro presidente, senhores conselheiros, senhor diretor-geral, senhor membro do Ministério Público de Contas. Falo em nome do Instituto de Saúde e Meio Ambientes, que tem as suas contas sob exame neste julgamento. Conforme já foi relatado, a ATJ opinou pelo provimento das contas, pela aceitação de todas as contas. Posteriormente, foi solicitado esclarecimentos sobre valores repassados a título de despesas administrativas e operacionais, e o Instituto teve a oportunidade de justificar essas despesas tidas como administrativas e operacionais em função do plano de contas do Instituto. Convém lembrar que não havia uma regulamentação específica a respeito de prestação de contas, nesses casos de repasse para o terceiro setor, e o Instituto, então, adotou esta nomenclatura de seu plano de contas. Os documentos foram apresentados, não houve nenhuma atribuição de irregularidade, e ficou aprovado à sociedade que o termo de parceria foi cumprido. O que nós temos visto é que, em vários julgamentos desta colenda, deste egrégio tribunal, são reputadas as contas irregulares em função de taxas, de honorários pagos aos administradores. Existe um quadro que, em vários dos julgamentos, é apresentado, onde se menciona que, ao longo de 2008 a 2013, o Instituto recebeu mais de 100 milhões de reais de repasses. Isso é um fato, só que são serviços prestados para mais de 12 municípios e vários municípios em vários desses anos. Então, essa percepção de que existe uma remuneração à base de 1%, o que não é real, cada caso é um caso, à base de 1%, ela tem dado esse estigma para esse instituto. Na verdade, nós temos que diluir tudo isso, todos esses valores, ao longo desses 6 anos, e por entre esses 12 municípios, sendo que, por exemplo, no caso de Porto Feliz, ao longo desses 5 anos, tivemos 5 exercícios de prestação dos serviços. É por isso que o Instituto faz questão de deixar claro que cada caso merece o estudo detalhado em relação à remuneração dos administradores, pugnando pela legitimidade das suas contas, uma vez que não houve nenhuma exorbitância a respeito desses pagamentos. Por isso, nessa minha sucinta sustentação, eu pugno pela que Vossas Excelências aprovem as contas, ou, então, que, diante dessa situação que eu transmito, seja determinada uma nova diligência onde pode ficar esclarecido essa questão de remuneração integral por todos os contratos ao longo desses anos. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado. Conselheiro Sarquis tem a palavra. Eu vou retirar de pauta com reinclusão automática. Retirada, portanto, de pauta com reinclusão automática. Agradeço a Vossas Excelências, a todos. Muito obrigado. Ok. Item 18 da pauta, relato, trata-se de contratos da Prefeitura de Santo André e a Becton Dixon, indústria cirúrgica, materiais hospitalares. Os órgãos da Casa falaram, houve reparo de todos os lados. O meu voto acompanha a manifestação da Casa pela irregularidade do procedimento, também determinando o encaminhamento de peças ao Ministério Público. Em discussão, votação aprovado. Itens 19 a 22, Prefeitura de Presidente Bernardes e várias contratações aqui colocadas. Também a manifestação da Casa foi pela irregularidade desses procedimentos. Acompanho o TC 1248, 1249, que tratou da matéria, e também sou pela irregularidade com os oficiamentos à origem e à Câmara. Em discussão, votação aprovada. Agora, o item 23, Prefeitura de Rio Claro, Cidade Azul, e a Fundação Getúlio Vargas. Aqui a matéria recebeu manifestação desfavorável da TJ, não houve justificativa, ausência de cotação de preço para a realização da contratação.
A chefia manifestou-se também pela irregularidade e o meu voto acompanha a manifestação desfavorável da Casa, irregular, portanto, a contratação com os oficiamentos à origem. Em discussão, votação aprovada. Item 24, Prefeitura de Franca. A contratação é emergência com o Instituto Ciência da Vida. Os órgãos da Casa falaram e aqui a manifestação foi pela regularidade. E o meu voto é no sentido de a regular dispensa e do contrato com algumas recomendações à Prefeitura. Em discussão, votação aprovada. Agora o item 25, é contas de Franco da Rocha, relativas a 2013. Os órgãos da Casa manifestaram de maneira favorável e o Ministério Público não. Manifestou-se desfavorável com ressalvas. A despeito do posicionamento do MP, foram apresentadas falhas com insuficientes para prejudicar a totalidade do demonstrativo. As partes delas foram sanadas e as demais são apenas para recomendação. Eu informo que os índices constitucionais foram atendidos, ensino, Fundeb, pessoal e os demais itens acompanhados por esse tribunal. O meu voto é manifestação favorável com as recomendações que faz a auditoria. E também ressalvo um pregão para a instrução apartada, coisa que eu não gosto, mas vou ressalvar dessa vez. Em discussão, votação aprovado. O item 26, Cândido Mota, contas do exercício de 2013. Aqui está mais simples as contas, todo mundo falou de maneira favorável, e inclusive o MPC, creio que falou favorável também. Apenas com recomendações para que tome as providências em falhas aqui apontadas. Todos falaram favorável, o meu voto é pela manifestação do parecer favorável às contas com as recomendações que faz a instrução e o MPC. Em discussão, votação aprovada. Item 27, contas de Arujá, exercício de 2003. As contas estão com manifestação favorável e o meu voto é também com manifestação favorável, atendido os índices constitucionais, e há uma série de recomendações feitas pela Casa e pelo MPC, a qual eu assumo e devam ser encaminhadas por ofício. Em discussão, votação aprovada. Motuca, item 28, contas de 2013. O relatório apontou falhas iniciais, foram apontadas diversas falhas. Ao final, os órgãos da Casa falaram favorável, mas o MPC manteve a opinião de desfavorável. Foram apresentadas falhas que não prejudicam a totalidade demonstrativa. Várias delas já foram sanadas. Quanto à questão que envolve a execução financeira e as destinações dadas aos recursos vinculados, tanto chefia como o MPC reconhecem o bom desempenho por parte do Executivo. Os índices constitucionais foram atendidos, meu parecer é favorável às contas aqui examinadas com as recomendações feitas. Em discussão, votação aprovada. Orindiúva, item 29, 2013. Aqui não. Aqui os órgãos da Casa falaram desfavorável, emitiram parecer desfavorável, ou melhor, aqui houve o seguinte, os órgãos falaram favorável e o MPC falou pela rejeição das contas, parecer desfavorável. O meu voto acompanha o MPC, a Orindiúva 2013 não reúne condições de ser favorável. Foram atendidos ensino, saúde, repasse, em que pese tais resultados, as contas estão comprometidas. Contratação de empresa de assessoria pública em sistema objetivando prestação de serviços de profissionais especializados em segurança do trabalho, virando a avaliar o grau de risco e enquadramento de alíquota no risco de acidente de trabalho.
compensado unilateralmente à empresa a quantia de 194 mil de seus recolhimentos do INSS, sem a homologação ou compensação por algo competente. A jurisprudência do tribunal firmou o entendimento que essa prática de compensação previdenciária, sem autorização judicial ou administrativa, é indevida e põe em risco o erário municipal. Determina a Prefeitura que adote as providências. Meu voto é pela emissão do parecer desfavorável, oficiando-se a Receita Federal, encaminhando cópias dos documentos aqui citados. Por fim, autos apartados para a contratação da plena consultoria e investimento, que eu também não gosto muito de atos apartados, mas nesse caso é necessário. Em discussão, votação, aprovado a rejeição das contas de, o que é? Ourim de Uva. Item 30. Aqui trata-se de embargos e declaração do ex-presidente do consórcio intermunicipal do Ribeirão do Piraí. Decisão negou o provimento. A matéria é uma tentativa de... Eu conheço em preliminar. Conhecida a matéria é uma tentativa de rediscutir, dar caráter infringente a este embargo. Meu voto rejeita o embargo de declaração. Não vamos rediscutir a matéria. Em discussão, votação aprovada. 31. Prefeitura de São Roque. Recurso interposto, sentença que aplicou multa de 200 UFESPs. A matéria foi examinada com os órgãos da Casa, opinando pelo conhecimento e pelo não provimento. O MPC informa que o processo não foi solucionado com a constituição dos autos ao gabinete. É o relatório. Em preliminar, conhecido. No mérito, assim como a TJ, entendo que as razões não são aptas a reverter o julgamento. Encurto razões e meu voto é pelo desprovimento do recurso e mantida a sentença original, a decisão original. Em discussão... Para discutir. Pois não. A decisão original aplicava a multa de 200 UFES para o atual prefeito e para o ex-prefeito, e decorria de descumprimento da determinação de instauração de procedimento administrativo. Nesse cenário, eu acho que poderia ser dado provimento no caso do ex-prefeito, a quem não competia a instauração do procedimento. É isso que eu trago, provimento parcial, para retirar a pauta a multa do senhor ex-prefeito. Aqui é o que tem mais culpa em tudo, né? Ele acaba se livrando, tendo ele sido o problema originário. O que acha, Vossa Excelência? Vou pedir vistas. Faz bem. Mas, olha, eu acho que aí é um caso típico de que uma questão meramente formal fará injustiça, porque o prefeito que fez tudo originalmente, né, um pela irregularidade, outro pela omissão. Né? Tudo bem, mas o conselheiro Beraldo se encarregará de encontrar uma solução muito clara e salomônica. Item 32, Fundação Dracenense de Educação, julgamento de sentença irregular para admissão da senhora Vanessa Lucimara dos Santos. O auditor, ao julgar a admissão sem processo seletivo, apontou as irregularidades. Os órgãos da Casa falaram pelo conhecimento e pelo não provimento. MPC também falou pelo não provimento. Em preliminar, conheço. Todo mundo falou pelo não provimento. Em preliminar, conheço. No mérito, relembro que a decisão insurge contra a falta de processo seletivo e não demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público. Analisando os autos, entendo procedente a opinião do STG, uma vez que a parte da Justiça Trabalhista ter decretada a nulidade da contratação em exame, de fato, à época da admissão, o Fundec não era fiscalizado por essa Corte. Voto pelo provimento do presente recurso. Em discussão... Peço vista. Pedido de vista de Vossa Excelência regimental. Agora a palavra vai ao conselheiro
Sidney Stanislau Beraldo. Bem, senhor presidente, relato em conjunto os itens 33 e 34. O item 33 trata de contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de Jundiaí e a Petrobras Distribuidora S.A. para fornecimento parcelado de combustíveis. O item 34 versa sobre o contrato precedido de pregão presencial celebrado entre a Prefeitura de Indaiatuba e GP Guarda Patrimonial de São Paulo Limitada para a prestação de serviço de operação de Sistema Integrado de Segurança nas unidades escolares municipais. Instrução unânime favorável no que respeita ao item 33. Com relação ao 34, as objeções apresentadas pela fiscalização mostraram-se infundadas. O edital autorizava a comprovação de regularidade perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o INSS, mediante a apresentação de certidão positiva com efeito de negativa, e a exigência de uma base operacional no município para a prestação de serviço de pronta resposta mostrou-se razoável diante do objeto do ajuste. Ademais, tais exigências não redundaram em qualquer inabilitação no certame, que contou com a participação de 5 proponentes. Voto, assim, pela regularidade das licitações e dos contratos em exame, com a recomendação assinalada com relação ao item 34. Em discussão. Votação aprovada. Item 35 versa sobre contrato precedido de pregão presencial, celebrado entre a Prefeitura de Campinas e Manequinho de Campinas, Rotisserie e Panificadora Limitada, para fornecimento de refeições consistentes em café da manhã e lanche da tarde, para pacientes e plantonistas da Rede Municipal de Saúde e usuários de projetos sociais. Versa ainda sob termo de ratificação que visou corrigir equívoco no valor do contrato. A instrução é dividida. A principal falha diz respeito à compatibilidade do preço ajustado com o praticado no mercado, diante da divergência com os estudos contidos no CADTERC. Entretanto, para um comparativo seguro, seria necessário, primeiro, que os itens presentes em ambas as refeições fossem exatamente os mesmos. Ademais, diferentemente dos serviços previstos no CADTERC, em que são utilizados as dependências da contratante, o ajuste prevê que as refeições serão preparadas nas instalações da contratada e transportadas prontas para 13 diferentes unidades de saúde. Diante disso, considerando que o valor aventado foi inferior ao preço médio oferido, mediante a cotação com 4 fornecedores, e que a Prefeitura logrou justificar satisfatoriamente os demais apontamentos, eu voto pela regularidade da licitação, do contrato e do termo de ratificação em exame. Em discussão, votação aprovada. O item 36 trata de contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de Mongaguá e a Termac Terraplanagem, Construção Civil e Escavações Limitada, para a reurbanização da Orla da Praia. Trata ainda de 3 termos aditivos que prorrogaram a vigência do contrato por 240 dias no total e dos termos de aceitação provisória e definitiva. No caso, o contrato foi celebrado com preço quase 10% superior ao valor que foi orçado com base na tabela PINE. Não comprovado assim o atendimento ao princípio da economicidade. Voto pela irregularidade da licitação, do contrato, dos termos aditivos em exame e conheço dos termos de aceitação provisória e definitiva. Em discussão, votação aprovada. O item 37 versa sobre o contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de Santo André e Semem GSA, Engenharia e Empreendimentos, tendo por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e de infraestrutura em núcleo habitacional. Não obstante a instrução desfavorável, meu voto caminha em sentido contrário. Não vislumbro que a antecipação do recolhimento da garantia para a participação do certame tenha se configurado, até porque limitou-se o edital
a estabelecer o horário para seu recolhimento. Entendo também, tal como a SDG, que os prazos para agendamento da visita técnica e para a sua realização respeitaram o disposto na Lei de Licitações. Por fim, quanto à reserva e empenhamento de recursos na prática, foram mais do que suficientes para cobrir o montante pago à contratada durante a vigência do ajuste. Diante do exposto, voto pela regularidade da licitação e do contrato e pelo conhecimento da rescisão unilateral do ajuste. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 38 e 39, senhor presidente. O item 38 cuida de contrato resultante da adesão de ata de registro de preço decorrente de pregão eletrônico realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação, celebrado pela Prefeitura de Corumbataí e Man Latim América Indústria e Comércio de Veículos Limitada, para aquisição de 2 ônibus rurais escolares para atendimento do programa Caminho da Escola. O item 39 trata de comprovação de aplicação de recursos decorrentes de subvenção repassados no exercício de 2013 pela Prefeitura de Guaimbé, à Maternidade de Guaimbé, Hospital Geral. Com relação ao item 38, esta Corte tem se manifestado no sentido da regularidade do procedimento de utilização de registros de preço realizados pela FNDE, com aplicação retroativa da Lei Federal nº 12.816/13. Por sua vez, no que respeita ao item 39, restou demonstrada a devida aplicação dos recursos, podendo as falhas ser conduzidas ao campo das advertências. Diante do exposto, acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade das matérias em exame. Em discussão, votação aprovada. Em exame, no item 40, o termo de parceria precedido de concurso de projetos celebrados entre a Prefeitura de Ribeirão Preto e a OCIP, Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida, para a implantação de procedimentos administrativos e operacionais em unidade básica de saúde. Em exame também, termo de ratificação que prorrogou a parceria por mais 12 meses. A ausência de sólida justificativa para a opção de realizar a atividade por intermédio de terceiros, a falta de pesquisa de preços e de detalhamento da composição dos custos das unidades que seriam desenvolvidas, não autorizam o juízo favorável sobre a matéria. Voto, assim, pela irregularidade do termo de parceria e do termo de ratificação em exame, com aplicação de multa de 300 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação aprovada. O item 41 trata de contrato celebrado com dispensa de licitação, fundamentada no artigo 24, inciso 5º da Lei de Licitações, entre a Prefeitura de Ribeirão Preto e Leão Engenharia S.A., para serviço de recuperação de pavimentação em vias públicas. Não obstante a instrução favorável, entendo que os pressupostos para a dispensa de licitação não foram suficientemente demonstrados. A primeira licitação realizada pela administração em 16 de 10 de 2007 resultou deserta. Determinada a repetição do certame, a nova sessão foi marcada para 8 de 11 de 2007, tendo sido suspensa, entretanto, para que fossem realizadas alterações no edital e remarcada para 20 de 12 de 2007. Majorando o orçamento em 26,34%. Foi aberta a sessão pública, não tendo comparecido interessados. Foram, então, convidados 3 empresas, das quais apenas a contratada manifestou interesse na contratação. Constato, assim, que foi a própria administração que deu causa à suposta situação emergencial em 2 ocasiões. Inicialmente, ao lançar o edital na praça com cláusula equivocada e com desacertos em relação aos preços e à parte do serviço,
fato que deu causa à suspensão do procedimento licitatório. Em seguida, por reter consigo, em trâmites internos, o novo instrumento convocatório durante 43 dias, retornando o procedimento licitatório apenas a 8 dias do prazo fatal. Diante do exposto, voto pela irregularidade da dispensa de licitação e do contrato em exame, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão. Votação. Aprovado. O item 42 versa sobre o contrato precedido de pregão presencial celebrado entre a Prefeitura de Mirante do Paranapanema. Esse item eu vou tirar de pauta, senhor presidente, com retorno ao meu gabinete. Ok. É regimental. Relato em conjunto os itens 43 e 45. Os referidos itens tratam da comprovação da aplicação de recursos públicos. O item 43, repassados no exercício 2006, pela Prefeitura de Lençóis Paulista, a OS Organização Cristã de Ação Social, em razão de contrato de gestão para atendimento médico aos pacientes do SUS no pronto-socorro do Hospital Nossa Senhora da Piedade. Nos itens 43 e 45, repassados no exercício 2009 e 2010, pela Prefeitura de Porto Feliz, a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz, em decorrência de convênio que objetivou a execução de serviços hospitalares de média complexidade e de urgência e emergência. A instrução é favorável quanto ao item 43 e dividida com relação aos dois outros itens. Com relação aos recursos repassados pela Prefeitura de Porto Feliz, a Santa Casa, o principal óbice apontado diz respeito ao pagamento de vencimentos ao interventor, com remuneração superior aos subsídios do prefeito. Os autos, entretanto, indicam que parte desses recursos destinou-se ao pagamento de outros profissionais vinculados ao interventor e que também atuaram na administração da Santa Casa, consoante comprovam os autos do inquérito civil instaurado pelo Ministério Público do Estado e cuja promoção de arquivamento foi anexada aos autos. As demais falhas podem ser alçadas no campo das advertências, uma vez que não apontam para o desvio de finalidade da aplicação e nem má-fé na utilização dos recursos repassados. Diante do exposto, voto pela regularidade das prestações de contas em exame, sem prejuízo das advertências assinaladas nos itens 44 e 45. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 46 e 47. Os referidos itens cuidam das contas da Câmara Municipal de Cordeirópolis, relativas ao exercício 2012, e da Câmara Municipal de Fernando Prestes, referência ao exercício de 2013. A instrução é unânime favorável com relação à Câmara de Cordeirópolis e dividida com relação à Câmara de Fernando Prestes. Os limites constitucionais e legais foram observados e a execução orçamentária foi equilibrada em ambas as contas, podendo as falhas apresentadas ser conduzidas ao campo das recomendações. Entendo, ademais, com relação à Câmara de Fernando Prestes, que pode ser excepcionalmente relevada a impropriedade consistente nos gastos com a aquisição de carteiras pessoais de identificação diante do seu reduzido valor, R$ 650 mil. Voto, assim, pela regularidade das presentes contas, com as recomendações e advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. O item 48 versa sobre contas da Câmara Municipal de Valparaíso de 2012. Acompanham a instrução desfavorável à concessão de duas revisões gerais, uma extraordinária em janeiro e outra anual em março, ambas por resolução do subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara, contaminou as presentes contas. Voto, assim, pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Valparaíso, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável, devendo o presidente da Câmara, no prazo de 60 dias, informar a este tribunal as providências adotadas com vista, entre outras medidas, a readequar
os subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara, de modo a expurgar a revisão indevidamente concedida pela Resolução 01 de 2012. Em discussão, votação aprovada. Item 49, trata das contas da Prefeitura de Jacupiranga. A instrução é unânime favorável. Foram atendidos os requisitos constitucionais e legais pertinentes e alcançados satisfatórios resultados econômico e financeiro no exercício. Voto, assim, pela emissão de parecer favorável às contas em exame com as advertências assinaladas. Em discussão, votação aprovada. Item 50, solicito a retirada de pauta com retorno ao meu gabinete. O item 51 refere-se a recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Guarulhos, em face da sentença que julgou irregular a prestação de contas apresentadas pelo Conselho Escolar EPG José Jorge Pereira, relativa aos recursos que lhe foram repassados no exercício de 2011, e aplicou multa de 400 UFESPs ao prefeito. Em preliminar, recursos em termos, voto pelo conhecimento. Em discussão, votação aprovada. Conhecido. No mérito, a entidade apresentou a pertinente prestação de contas, não tendo a fiscalização apontado indícios de desvio ou de malversação de recursos públicos. Entendo, assim, que não lhe pode ser imputada a responsabilidade pelo atraso no envio do respectivo parecer conclusivo por parte da Prefeitura. A esse respeito, ainda que evidente a deficiência na atuação administrativa, entendo que se mostra desproporcional a multa aplicada diante do reduzido valor do repasse, R$ 25.668. Diante disso, voto pelo provimento do recurso para o fim de ser considerada regular a prestação de contas em exame e cancelada a multa aplicada ao responsável. Em discussão, votação aprovada. Item 52 diz respeito a recursos ordinários interpostos pela Prefeitura da Estância Turística de Biúna e por Koichi Maru Matsu, ex-prefeito do município, em face da decisão que julgou irregulares as prestações de contas apresentadas pela Banda Marcial Independente de Ibiúna e pela Casa Santa Rita, condenando-as à devolução dos valores recebidos e impedindo-as de receber novos repasses até a regularização de sua situação. Aplicou, ademais, pena de multa ao ex-prefeito no valor de 200 UFESPs. Em preliminar, recursos em termos, voto pelo conhecimento. No mérito, aprovado o conhecimento. No mérito, restou evidenciado que os recursos foram repassados à banda em razão de suas atividades contribuírem para o desenvolvimento educacional de crianças e jovens de Ibiúna, e a Casa de Santa Rita por prestar à entidade serviços de proteção social, especialmente com o acolhimento a idosos de ambos os sexos. Considerando, ademais, que a fiscalização não vislumbrou qualquer impropriedade na comprovação da aplicação dos recursos repassados às entidades, voto pelo provimento dos recursos em exame para o fim de julgar regulares as prestações de contas da Banda Marcial Independente de Ibiúna e Casa Santa Rita, com cancelamento da multa aplicada ao responsável, ora recorrente. Em discussão, votação aprovada. O item 53 trata de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Angatuba, em face de decisão que julgou irregulares 10 contratações por tempo determinado de agentes comunitários de saúde, realizados no exercício de 2012. E o item 54 cuida de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Piracicaba, em face de sentença que julgou irregulares o primeiro e segundo termos aditivos a contrato celebrado pela JZ Engenharia e Comércio Limitada para a construção de escola estadual. Em preliminar, presentes os pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento dos recursos em questão. Conhecido.
No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas. Voto, assim, pelo desprovimento dos apelos, mantidas em todos os seus termos, as decisões impugnadas. Em discussão, votação aprovada. 54. Conselheiro Sidney Beraldo? Foi em conjunto? Foi conjunto. Eu que não... 53 e 54. Muito bem. Então, agora a palavra é ao conselheiro Alexandre Sarquis. Agradeço, senhor presidente. Nos itens 55 e 56, há pedido de vista e memoriais, então peço retirada com retorno ao gabinete. Ok. O item 57, retorno à pauta, exame e concorrência, contrato assinado em 11/5/2010, termos aditivos, bem como termo de recebimento provisório e definitivo, atos relativos a ajustes entre a Prefeitura de Itu e EPO, Saneamento Ambiental e Obras, objetivando a execução de obras de reforma e ampliação do Estádio Municipal Novelli Júnior, pelo valor de R$ 4.685.000. 8 licitantes, 4 foram inabilitadas. O segundo termo aditivo, assinado em 15/11/2010, objetivou acrescer mais R$ 651.000 ao valor do contrato por conta da incorporação de serviços não previstos originalmente no projeto básico. A fiscalização opinou pela irregularidade do segundo termo aditivo, pois houve vício na concepção do projeto básico em virtude de necessidade superveniente de incorporar serviços novos. E 2, embora todos os preços orçados e contratados estivessem baseados nos preços da SINAP, a maioria dos preços do segundo termo aditivo tiveram como referência a tabela de preços da FDE. Assessoria técnica e chefia pela irregularidade. A matéria constou da pauta de julgamentos das sessões de 14/4, 2/6, 9/6. Em 2/6, houve sustentação oral. É o relatório. Passo ao voto. A controvérsia a respeito da presente matéria reside especificamente no segundo termo aditivo, que objetivou acrescer mais R$ 651.000 ao valor da contratação por conta da incorporação de serviços não previstos originalmente no projeto básico. Desses novos serviços, 76% dizem respeito ao reparo de juntas de dilatação das arquibancadas, 20% dizem respeito ao tratamento de proteção e da estrutura metálica da cobertura das arquibancadas de 2 setores que estavam comprometidas devido a telhas danificadas. Sobre o valor originalmente avançado, segundo o termo aditivo, importou acréscimo de 13,5%, excedendo, portanto, o que preconiza o IBRAOP como nível razoável de incerteza para o orçamento estimativo, que é de 5%, segundo a orientação 4 de 2012. A origem alega que a opção de paralisar a obra para a realização de novo torneio licitatório específico para os serviços reclamados pela executora da reforma e depois aceitos, a retomada da execução original não era a mais econômica. Essa alegação não foi contraditada, de forma que a acolho, ainda mais diante da possibilidade de a passagem do tempo e da intempérie agravarem mais a situação que se visa remediar. Considero, então, que o município acertou em aditar o contrato original. De outra forma, considerando que foi entregue à contratada tão somente a execução da reforma, visto que o projeto básico e o executivo faziam parte dos vários anexos do edital, há de se ponderar que ela praticou boa engenharia executiva ao apontar logo em suas vistorias iniciais obras e serviços que eram necessários para a manutenção das técnicas construtivas especificadas nos projetos originais. Esses acertos, no entanto, não afastam o vício original. Se os projetos básico e executivo tivessem corretos ao nível que se espera dessas peças técnicas, teriam contemplado as recuperações em última análise tidas como indispensáveis e que, ao que consta, foram prontamente diagnosticadas como necessárias nas primeiras vistorias da contratada. A previsão desses serviços nos projetos básicos e executivo faria com que figurassem na planilha estimativa de preços unitários e fossem da ciência de todos os licitantes ao tempo em que elaboraram suas propostas comerciais. Outro desacerto é a utilização da tabela de preços diversa da utilizada para a condução do certame como referência. Embora os preços estimativos do certame utilizassem a tabela SINAP, o aditivo utilizou as tabelas FDE e CISURB. Para afastar qualquer impugnação quanto à economicidade dos aditivos, deveria a origem utilizar a mesma tabela SINAP e aplicar o mesmo percentual linear de desconto obtido pela proposta mais vantajosa, no caso 2,5%. Pondero, entretanto, que as reformas são implicitamente tidas como objeto mais incerto pela lei de regência, tanto é que houve por bem sujeitar o contratado a acréscimos de até 50% das cotas originalmente contratadas. E 2, que é excessivo decretar a irregularidade dos atos dos administradores por irregularidade técnica de profissionais que regularmente lhes prestavam serviço. No caso, o engenheiro que assina a ART do projeto executivo.
Por fim, que, embora exista o vício de referencial de preço, houve referencial que não foi impugnado quanto à economicidade. Excepcionalmente, portanto, deixo de propor o decreto de regularidade dos atos de gestão. Nada obstante, em virtude da falha no projeto executivo, determino que a Prefeitura instaure procedimento interno de apuração das responsabilidades pela irregularidade verificadas nos projetos básico e executivo que levaram à assunção de nova obrigação pelo aditivo de 15/11/2010, ficando o senhor prefeito incumbido de, no prazo de 60 dias, apresentar a esse tribunal cópia do ato de instauração devidamente publicado. Ante exposto, voto pela regularidade da concorrência do contrato dos termos aditivos e pelo conhecimento dos termos de recebimento. É o voto. Em discussão. É regular com providências para Para o senhor prefeito, para que instaure procedimento pela falha ocorrida que acabou obrigando a adição de projetos não originalmente previstos. Continua em discussão. Se eu entendi, é a prova regular Regular. com recomendação para o engenheiro responsável pelo projeto original que originou o aditivo seja punido? Não entendi. É que instaura o Apurar procedimento. por que é isso? O projeto executivo não estava bom. Por ele não estar bom, houve um aditamento de 15% do valor do contrato. Eu acho que o prefeito e a Origem fez bem em aditar, porque não estava no projeto original, mas eu acho que errou o engenheiro que assinou a RT do projeto executivo. Essa é a minha sugestão. Como as contas não são do engenheiro, eu faço a determinação para que a prefeitura instaure procedimento e vá levantar isso. Essa é a proposta. Concorrência, inclusive. Pois, se a gente vai reconhecer uma falha no projeto, aí e determinar que é de responsabilidade do administrador. Conselheiro Peraldo, como vota você? Olha, eu acho que devíamos... Pela regularidade. Se nós vamos aprovar, não tem por que mandar apurar. Por quê? Se o voto conclui que o aditivo é, digamos, aceitável, não sei, Vossa Excelência disse que aceita, eu acho que não tem... Ou se rejeitar, e é outra coisa. Né? O que Vossa Excelência acha? Eu voto pela regularidade e sem a... E transformado isso em recomendação, porque nós não podemos determinar eles para apurar algo que nós estamos aprovando. Não? Não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Eu não tenho minhas dúvidas, eu tenho uma visão prática da coisa. Eu acho que pode isso ir como recomendação, mas... Ou então... Porque se o projeto que foi colocado para a licitação ele não estava adequado, o que me parece que logo no início da obra, a empreiteira contratada já verificou que a reforma que deveria ser feita objeto do contrato no estádio, sem aquela adequação, não poderia ser executada. Então, está bem claro que foi um erro original do projeto. Né? Se nós vamos aprovar reconhecendo que realmente a decisão foi acertada no seguinte, olha, então fazemos um aditivo, procede-se as correções e executa a obra. Então, vamos votar pela regularidade do contrato. E transforma isso em recomendação. Vossa Excelência concorda? Concordo. Pronto. Então, tá bom. Aprovado. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Os itens 58 a 60 são contratos da Prefeitura de São José do Rio Preto com suporte de serviços técnicos, Aparecida com Sotep Construtora Limitada e Prefeitura Municipal de Pedranópolis com Autoposto Pedranópolis. A instrução pela regularidade, voto pela regularidade. Em discussão, votação aprovada. Os itens 61 e 62 tratam de contratos da Prefeitura Municipal de Barra Bonita com Direct Engenharia e Construções e Prefeitura Municipal de Osasco com TB Serviços.
foram alcançados pela irregularidade, dispensáveis digressões. Voto pela irregularidade dos aditivos. Em discussão, votação, aprovado. O item 63, licitação e contrato celebrado pela Proguaru com a empresa Cerqueira Torres Construções, objetivando a execução de obra de pavimentação asfáltica, pavimentação em blocos de concreto intertravados, guias, sarjetas, muro de arrimo e galerias. Duas proponentes, ambas habilitadas. Fiscalização opinou pela regularidade, chefia de ATJ questionou a falta da possibilidade de contratação de profissional autônomo, em suposta violação da súmula 25. SDG suscitou outros pontos que determinaram a desclassificação de propósitos, como aquele que determinava a desclassificação de propósitos inexequíveis quanto aos preços unitários. Área econômica e jurídica de ATJ pela regularidade, em sentido oposto, área técnica e chefia de ATJ. Voto. A matéria não comporta aprovação, pois houve violação da súmula de número 25. Em curto razões, voto pela irregularidade da licitação e do contrato. Em discussão, votação, aprovado. Itens 64 e 65, prestação de contas, convênio e termo aditivo firmados pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto com a Sociedade Amigos do Bairro Parque Estoril, tendo por finalidade o oferecimento de educação infantil na Escola Maria Marcolina de Costa Faria, segundo direcionamento do plano de trabalho. Segundo a fiscalização, não pode a administração dispor de bens e recursos a terceiros por mera liberalidade através de convênio. É o relatório. Passo ao voto. Que é pela irregularidade do convênio e pela regularidade da prestação de contas, com determinação à Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, que não firme convênio nos moldes estabelecidos no TC 652008-2013, devendo promover o concurso público para admissão de pessoal. Em discussão, votação, aprovado. O item 66 é prestação de contas no valor de R$ 5.226.000, referente ao exercício de 2011, contrato de gestão entre a Prefeitura Municipal de Campos de Jordão e Centro de Apoio aos Desempregados de São Paulo, CADESP. A fiscalização apontou que a realização das despesas não atende às metas previstas no contrato, não apresentação de relatório, ausência de relatório conclusivo da parte da administração, déficit de 277 mil, sem esclarecimentos, sem conciliação bancária, pagamentos mediante recibos sem assinatura, contratação de agentes comunitários de saúde. A TJ, sob enfoque jurídico, manifestou-se pela irregularidade, nunca foi acompanhado pela sua chefia. Passo ao voto. As irregularidades noticiadas pela fiscalização são extremamente graves e não foram afastadas pelas interessadas, que nem sequer ofereceram justificativa. Através de pesquisa, se constatou que o CADESP é uma entidade que não possui nenhum tipo de estrutura para suportar tamanha demanda, sendo ela objeto de investigação em outros municípios, junto à reportagem da mídia. Voto pela irregularidade da prestação de contas do exercício de 2011, determinando ao poder público que se abstenha de repassar recursos à entidade, e a condenação solidária do Centro de Apoio aos Desempregados de São Paulo, CADESP, e ao senhor José Antônio de Santana, presidente do CADESP, para, no prazo legal, promoverem um ressarcimento ao erário municipal da importância de R$ 5.226.834. Aplico ainda a multa de 500 UFESP ao senhor prefeito Wilson de Beles, por deixar de promover o efetivo controle financeiro. É o voto. Em discussão, qual prefeito que Vossa Excelência aplica a multa? Walter Beles. Aplico multa de 500 UFESPs ao então prefeito municipal, senhor Wilson de Beles. É o item 66 mesmo? Campos do É o Jordão. item 66. Mas ele não está na pauta. Não está na pia, né? citado. Ele não Eu está como peço- responsável. Eu peço retirada com... Retira de pauta e veja lá. Veja bem, porque ele não está aqui citado como É responsável. verdade. Está aqui um outro prefeito. Então, Talvez se Vossa aqui Excelência seja retira de o pauta. prefeito atual, mas na pia seria interessante constar o... É bom, é bom. E é bom verificar se ele foi notificado. Eu peço retorno ao gabinete. Retorna ao gabinete. Passa ao item 67. Não. Passa ao item 68. 67 já foi relatado. 68.
Em exame e prestação de contas no valor de R$ 785 mil, referentes aos recursos repassados no exercício de 2009 pela Prefeitura Municipal de Guarulhos ao Núcleo de Ação Comunitária do Sítio dos Morros, para implantar e desenvolver atividades educacionais. A fiscalização apontou que está pendente a emissão do parecer conclusivo, além de não prestar contas no prazo, a entidade não restituiu aos cofres públicos a importância de R$ 7.771, correspondente às despesas glosadas. Segundo a chefia de ATJ, a compatibilidade entre as despesas e a finalidade pactuada atenderam e cumpriram as metas determinadas no ajuste, entendendo, ao melhor juízo, correta a aplicação das despesas comprovadas, motivo que fez opinar pela regularidade. MPC, ao contrário, centros, pela irregularidade. Passo ao voto. Não há condições de se julgar regular a matéria em razão de existência de débito não adimplido pela beneficiária. Voto pela irregularidade das contas prestadas pela ação comunitária do Sítio dos Morros. Em discussão, votação, aprovado. Os itens 69, 70, 71 e 72 em conjunto, senhor presidente? Em conjunto. Em conjunto. São contas da Câmara de Charqueada de 2013, contas da Câmara de Presidente Bernardes de 2013, contas da Câmara de Santa Cruz das Palmeiras de 2013 e contas da Câmara de Silveiras 2011. Os apontamentos foram elididos pela defesa, na opinião dos órgãos de instrução, voto pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. Os itens 73 e 74 em conjunto, da mesma forma, órgãos de opinião pela regularidade, exceção do Ministério Público de Contas, que é desfavorável no caso das contas de Reginópolis 2013, em virtude das excessivas modificações no orçamento, e de Irapuru 2013, em virtude do déficit financeiro. Eu acolho a assessoria técnica e voto pela emissão de parecer prévio favorável nos dois casos. Em discussão, votação, aprovado. As contas de São Lourenço da Serra de 2013, o comprometimento da receita corrente líquida com o pessoal estava acima do nível prudencial, havia déficit de 2,67% na execução orçamentária, déficit na execução financeira também. Assessoria técnica de ATJ, considerando o resultado deficitário, orçamentário e financeiro e o aumento do endividamento de longo prazo, manifestou-se pela emissão de parecer prévio desfavorável. O Ministério Público de Contas acresceu e opinou pela emissão de parecer desfavorável com recomendações. Passo ao voto. Os aspectos financeiros e orçamentários apresentados comprometem as contas. A alegação do interessado de que o município herdou da administração anterior a situação deficitária não o socorre. Embora a origem tenha sido alertada por esta Corte sobre o descompasso na execução orçamentária, nenhuma providência foi tomada, sendo realizados gastos que consumiram até mesmo o excesso de arrecadação ocorrido. Ressalte-se que houve aumento do resultado financeiro negativo do exercício comparado ao resultado também negativo do exercício anterior. Curto razões, voto pela emissão de parecer prévio desfavorável. Em discussão, votação, aprovado. Item 76, embargo de declaração oposto pelo senhor Marco Antônio da Fonseca, ex-prefeito municipal de Ibitinga, contra a decisão que, ao apreciar as contas daquele executivo, referentes ao exercício de 2012, decidiu emitir parecer desfavorável. Pondera que a decisão é omissa em relação aos valores que compõem o resto a pagar. A TJ, por não vislumbrar a presença de qualquer dos fundamentos válidos, propôs a rejeição. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, não vislumbra a presença de fundamentos imprescindíveis ao acolhimento. Voto pela rejeição dos embargos. Em discussão, votação, aprovado. O item 77, eu peço retirada com reinclusão automática. Ok. Item 78 e 79. São recursos a que se nega provimento, acompanhando a instrução nos termos do relatório e voto, dos recursos ordinários do ex-prefeito de Américo Brasiliense contra a sentença que julgou ilegais atos de admissão e da Prefeitura Municipal de Junqueirópolis contra a sentença que julgou irregulares a licitação e o contrato. Conheço e nego o provimento às duas peças. Em discussão, votação, aprovado. O item 80, recebi memoriais em gabinete que levei em conta no julgamento. Em exame, recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Guarujá contra a sentença publicada em 6/11, que negou registro a atos de admissão de pessoal por tempo determinado, levado a efeito no âmbito do município no exercício de 2011, por meio de processos seletivos simplificados.
A responsável foi imposta a pena de multa equivalente pecuniária de 300 UFESPs. Os motivos que levaram à rejeição dos atos foram elevado número de profissionais contratados por tempo determinado, 526. Não se comprovou nos casos concretos o caráter excepcional e específico de transitoriedade, contratações precárias para a satisfação de necessidades permanentes da administração, acúmulo de 3 cargos pelo servidor Sérgio de Jesus Gonçalves. Em preliminar, conheço. As contratações por tempo determinado só são permitidas naqueles casos estabelecidos em lei para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e esses requisitos devem ser devidamente comprovados pela administração pública. Feitas essas ponderações, voto pelo provimento parcial do recurso, propondo o registro dos atos de admissão de professores e dos guarda-vidas e pela manutenção da decisão que considerou irregular os demais. Proponho também a redução da multa imposta à responsável para o equivalente pecuniário de 160 UFESPs. É o voto. Em discussão, votação aprovada. O item 81 é recurso ordinário interposto por Marcelo Fortes Barbieri pela Prefeitura Municipal de Araraquara em face de sentença que aplicou multa de 200 UFESPs ao primeiro recorrente, julgou irregulares as comprovações da aplicação de recursos efetuados, condenando a beneficiária, ONG Fonte, Frente Organizadora para Temática Étnica, a pena de devolução de R$ 21.666. Segundo a decisão recorrida, as justificativas e os documentos apresentados não lograram comprovar a correta aplicação dos recursos repassados à entidade a título de subvenção, não podendo ser relativizado a alerta desconhecido das normas quanto à obrigação correta de aplicação de recursos públicos. A Prefeitura de Araraquara apresentou justificativas e documentos para, ao final, requerer o provimento do recurso. MPC teve vistas. Preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, o recurso de Marcelo Fontes Barbieri merece provimento para o fim único de afastar a penalidade de 200 UFESPs a ele imposta, em vista de que, embora o parecer conclusivo não tenha se revestido das formalidades exigidas nas instruções, ele foi emitido, inclusive com a imputação do débito, que ora se pede a devolução, R$ 21.666, e acarretou ajuizamento de ação judicial antes mesmo da decisão monocrática, ou seja, cumpriu o senhor prefeito com as diligências que dele se esperava. No restante, mantém a decisão. Meu voto dá provimento ao recurso interposto pelo senhor prefeito e nega provimento ao recurso interposto pela Prefeitura Municipal. E a multa? Tira a Retirou. multa. Ok. Em discussão, votação aprovada. O item 82 é exame de recursos ordinários interpostos pela APRUSA, Associação de Produtores Rurais do município de Zacarias, e por Lourenço Zacarias, ex-prefeito do município de Zacarias, em fase de decisão que julgou irregulares as comprovações das aplicações de recursos originários de subvenções à Associação de Produtores Rurais e à Santa Casa de Misericórdia São Francisco. A decisão considerou que a APRUSA não é entidade apta a receber subvenção nos termos do artigo 16 da Lei Federal 4.320. E não é a subvenção um instituto adequado para tanto, devendo a Prefeitura se valer de outros instrumentos, como convênio e outras formas de parceria. MPC teve vistas. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, inexistente qualquer indício de desvio ou malversação dos recursos públicos, sendo toda a importância aplicada integralmente pelas entidades subvencionadas. Ambos os repasses foram precedidos de autorização legislativa. Meu voto dá provimento aos recursos ordinários interpostos. Em discussão, votação aprovada. O item 83 é recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco contra a decisão que impôs multa ao senhor Sandro Rogério Sala, então prefeito municipal no exercício de 2011, apartado para a concessão de gratificação sem amparo legal a servidores do município, item D3B do relatório. Argumenta que as gratificações impugnadas nos autos são originárias de outras legislaturas e que tais pagamentos nunca foram alvo de comentário dos exercícios anteriores. Destaca que todos os atos praticados foram amparados pelo espírito da boa-fé, mas que, tão logo tomou ciência dos apontamentos da fiscalização, comprometeu-se a regularizar tais pagamentos. Assessoria jurídica com aval da chefia pelo conhecimento e não provimento. Em preliminar, conheço. Conhecido. Quanto ao mérito, acolho as alegações do recorrente. Verifica-se que o pagamento pertinente à concessão de gratificação sem amparo legal aos servidores do município nunca foi questionado pela equipe de fiscalização, não sendo, portanto, pertinente aplicar multa ao responsável pelo procedimento. Voto pelo provimento do apelo para o fim de cancelamento da multa imposta ao senhor Sandro Rogério Sala. Eu voto. Em discussão, votação aprovada. Antes de encerrar, consulto do Dr. José Mendes. Senhor presidente, só antes de passar a palavra, fazer aqui uma correção no meu voto do item 47. Sim. Quando
excepcionalmente foi relevada a impropriedade consistente nos gastos com aquisição de carteiras pessoais, que foi de R$ 650, eu li R$ 650 mil. Então, fazendo essa pequena correção. Todos nós entendemos. Consulta o doutor José Mendes sobre eventual interesse em algum dos itens da nossa pauta de hoje. Excelência, o item 57, contrato entre a Municipalidade de Itu e EPPO. Ok. Por favor. Muito bem. Será encaminhado. Não há mais processo. Está encerrada a sessão. Boa tarde a todos. Boa tarde.